O Japão é um dos países mais seguros do planeta. Tem baixos índices de criminalidade, ruas limpas, trens-bala pontuais e uma infraestrutura que costuma impressionar qualquer visitante. Mas, por trás dessa imagem organizada e tranquila, existem florestas, montanhas, túneis, ruínas e ilhas que carregam histórias tão pesadas que até o viajante mais racional pensaria duas vezes antes de entrar sozinho. Estes são os 17 lugares no Japão que você nunca deveria visitar sem companhia. Número 1. Floresta de Aokigahara, o Mar de Árvores, província de Yamanashi. Começamos pelo lugar que muita gente já conhece, porque fingir que ele não pertence a esta lista seria impossível. Aokigahara, também chamada de Jukai, expressão que significa Mar de Árvores, fica na base noroeste do Monte Fuji. A floresta se espalha por cerca de 35 quilômetros quadrados de vegetação extremamente densa, crescendo sobre lava endurecida de uma erupção ocorrida no ano de 864 da Era Comum. Mesmo antes de qualquer lenda, a geologia de Aokigahara já é estranha o bastante para causar desconforto. O solo vulcânico interfere em bússolas e pode atrapalhar sinais de localização. As árvores crescem tão próximas umas das outras que o vento quase não consegue entrar no interior da mata, deixando tudo com uma quietude incomum. Há cavernas sob a superfície, raízes retorcidas, formações de lava e trilhas que parecem se repetir. Quem se afasta mesmo um pouco dos caminhos marcados pode se perder de verdade em poucos minutos. No folclore japonês, a Aokigahara é associada há séculos a demônios, espíritos e presenças ligadas aos mortos. A floresta também aparece ligada a histórias antigas sobre abandono em tempos de fome, especialmente a prática conhecida como ubasuchi, em que idosos teriam sido deixados em locais isolados, quando as comunidades não conseguiam mais sustentá-los. Segundo a tradição, os yurei, espíritos daqueles que morreram em sofrimento, ainda permaneceriam ali. A reputação moderna da floresta é ainda mais pesada, porque a Aokigahara é conhecida como um local onde pessoas em crise extrema já acabaram encontradas. Equipes de busca e voluntários percorrem a área com frequência, e placas nas entradas pedem que visitantes em sofrimento procurem ajuda e não enfrentem seus problemas sozinhos. Caso você visite, esteja em grupo. Permaneça nas trilhas oficiais. Avise alguém sobre o seu trajeto. A floresta tem valor ecológico real, e suas cavernas de lava são fascinantes. Mas também é um lugar com histórico documentado de pessoas que entraram e não conseguiram sair. Número 2. O antigo túnel de Inunaki, província de Fukuoka. O antigo túnel de Inunaki teve conclusão em 1949, nas montanhas da província de Fukuoka, ligando a cidade de Miyawaka à cidade de Hisayama. Quando um túnel novo, maior e mais seguro recebeu construção nas proximidades em 1975, o antigo perdeu sua função. Aos poucos, virou ponto de encontro de grupos de motociclistas, área de descarte ilegal, e, com o tempo, um lugar tão deteriorado e associado a ocorrências graves que suas entradas acabaram bloqueadas com concreto. Esse bloqueio não existe apenas por causa de lendas. Em 6 de dezembro de 1988, um jovem trabalhador de fábrica chamado Koichi Umeyama, de 20 anos, voltava para casa quando recebeu a abordagem de um grupo de 5 adolescentes, com idades entre 16 e 19 anos, que queriam tomar seu carro. Depois de ele recusar, o grupo o levou à força para a estrada abandonada próxima ao túnel. O caso terminou de forma brutal e o corpo acabou encontrado na manhã seguinte. Os responsáveis receberam prisão poucos dias depois e penas severas. Esse crime marcou para sempre a fama do túnel. Antes disso, a área já tinha histórias locais sobre trabalhadores que teriam morrido durante a construção. Depois de 1988, ficou quase impossível separar as histórias de assombração da realidade trágica que aconteceu ali. Em 1999, uma carta anônima enviada à Nippon Television Network Corporation ajudou a espalhar a lenda da vila Inunaki, supostamente localizada além do túnel, onde a Constituição japonesa não teria validade e moradores violentos atacariam invasores. A vila não aparece em mapas e é amplamente tratada como lenda urbana. Hoje, o túnel está fechado, estruturalmente comprometido, e sua entrada é ilegal. O filme Howling Village, lançado em 2019 e dirigido por Takashi Shimizu, teve inspiração direta na lenda de Inunaki e reacendeu o interesse de curiosos.
Desde então, as autoridades de Fukuoka precisaram lidar com novas tentativas de invasão. Número 3. Monte Ozore, província de Aomori. O Monte Ozore, cujo nome pode ser traduzido como Monte do Medo ou Monte do Pavor, fica na península de Shimokita, na província de Aomori, ao norte de Honshu. Ele é considerado um dos 3 lugares mais sagrados do Japão, ao lado do Monte Koya e do Monte Hiei. Ao mesmo tempo, por qualquer descrição prática, também é uma das paisagens mais inquietantes do país. A montanha cerca um lago de caldeira chamado Lago Uzori. A água é tão ácida que quase nada consegue sobreviver nela. As margens são cobertas por rochas vulcânicas cinzentas e depósitos amarelados de enxofre. Do chão saem vapores e gases. Em alguns pontos, a terra borbulha. O cheiro de enxofre é constante, forte e difícil de ignorar. Na tradição budista japonesa, acredita-se que o rio Sanzu, equivalente japonês ao rio Estige da mitologia ocidental, atravessa essa paisagem. Seria o rio que os mortos precisariam cruzar para chegar ao além. O templo Bodaiji fica na borda da caldeira e, historicamente, esteve ligado às Itako, mulheres cegas que atuavam como médiuns e eram conhecidas por supostamente se comunicar com os espíritos dos mortos. Famílias enlutadas viajavam até os festivais de Ozorezan para tentar falar com parentes falecidos por meio dos rituais das Itako. A prática ainda existe, embora o número de médiuns ativas tenha diminuído muito. Visitar o Monte Ozori é legal e possível. O terreno do templo abre em temporadas específicas. Ainda assim, o isolamento, a paisagem quase alienígena da caldeira e a carga espiritual profunda do local fazem dele um daqueles lugares em que permanecer sozinho com os próprios pensamentos pode ser uma experiência desorientadora. Número 4. Nara Dreamland, província de Nara, demolido entre 2016 e 2017. Em 1955, o empresário japonês Kunizo Matsuo visitou a recém-inaugurada Disneyland em Anaheim, na Califórnia, Estados Unidos, e saiu de lá decidido a construir algo parecido no Japão. Ele chegou a negociar uma franquia com Walt Disney, mas o acordo não avançou, aparentemente por causa das taxas de licenciamento. Matsuo não desistiu. Ele criou seu próprio parque, inspirado no layout e na estética da Disneyland, mas com personagens, nomes e identidade próprios. Assim nasceu Nara Dreamland, inaugurada em 1º de julho de 1961. O parque tinha seu próprio castelo de conto de fadas, sua avenida principal, seu monotrilho e uma montanha-russa de madeira chamada Asuka, inspirada na Cyclone de Coney Island. No auge, recebia cerca de 1.600.000 visitantes por ano. Então, em 15 de abril de 1983, a Tokyo Disneyland abriu as portas. O original havia chegado ao Japão, e Nara Dreamland não conseguiu competir. No começo dos anos 2000, boa parte dos restaurantes e lojas já estava fechada. As atrações começaram a enferrujar. Em 2001, o Universal Studios Japan abriu em Osaka, a cerca de 40 quilômetros dali, e atraiu 11 milhões de visitantes no primeiro ano. Nara Dreamland fechou definitivamente em 31 de agosto de 2006. O dono não conseguiu vender o terreno. Depois de dívidas de impostos, a cidade assumiu a propriedade, mas também não encontrou compradores em leilão. O parque ficou praticamente intocado por uma década. Brinquedos continuavam nos trilhos. Móveis permaneciam nos restaurantes. Mapas do parque ainda estavam nas bilheterias. Enquanto isso, a vegetação avançava pelos caminhos e a umidade corroía estruturas inteiras. Exploradores urbanos registraram a decadência ao longo desses 10 anos. Alguns moveram estátuas de personagens para posições estranhas em brinquedos quebrados, aumentando a atmosfera assustadora do local. A demolição começou anos depois e teve conclusão em dezembro de 2017. Durante uma década, Nara Dreamland representou um dos lugares abandonados mais fotografados da Ásia. Mas entrar ali era invasão de propriedade, com multas que podiam chegar a 100.000 ienes. Número 5. Túnel de Kiyotaki, província de Kyoto. O túnel de Kiyotaki fica entre Arashiyama e Saga Kiyotaki, na província de Kyoto. É um túnel rodoviário de faixa única, com cerca de 444 metros de extensão, ligando duas partes de uma região montanhosa conhecida por templos, trilhas e bosques de bambu. Durante o dia, com tráfego normal, ele parece completamente comum.
Há um semáforo em uma das extremidades, porque o túnel é estreito demais para carros passarem nos dois sentidos ao mesmo tempo. Você espera o sinal verde, atravessa e sai do outro lado. O túnel teve construção como parte da antiga ferrovia Atagoyama, com obras concluídas em 1927 ou 1928. Segundo relatos, trabalhadores enfrentaram condições duras, e mortes durante a construção acabaram associadas ao local. Mais tarde, por ficar em uma área florestal isolada, o túnel também passou a ser ligado a histórias de pessoas em crise que procuravam o lugar. A própria medida do túnel aumentou sua fama sombria. Na cultura japonesa, o número 4 pode ser considerado azarado, porque sua pronúncia, shi, soa como a palavra morte. Um túnel de 444 metros acaba carregando uma sequência simbólica difícil de ignorar. À noite, o túnel de Kiyotaki ganhou reputação por encontros estranhos. Motoristas relatam ver uma mulher vestida de branco na saída, ou surgindo pelo retrovisor enquanto passam por dentro. O aviso que circula entre os curiosos é simples: não olhe para o retrovisor durante a travessia. É impossível separar com segurança o que vem de falhas reais, exageros ou medo coletivo. O túnel continua em uso durante o dia. Visitas noturnas são desaconselhadas, não só por causa das histórias, mas porque a pista estreita, a iluminação fraca e o terreno íngreme ao redor tornam a área perigosa de verdade. Número 6. Takakanuma Greenland, província de Fukushima, demolido em 2021. Takakanuma Greenland era um parque de diversões localizado no distrito de Hobara, na cidade de Date, província de Fukushima. Ele abriu em 1973, fechou em 1999 por falta de público e permaneceu abandonado por mais de 2 décadas em meio à floresta de Fukushima. Com a neblina cobrindo a região e os brinquedos se desfazendo lentamente, o lugar parecia cenário de um filme de terror construído com orçamento ilimitado. A reputação de atividade estranha cresceu durante o abandono. Visitantes diziam ver luzes em prédios sem energia elétrica, ouvir sons sem origem clara e sentir uma atmosfera pesada, como se o lugar rejeitasse a presença de pessoas sozinhas. Não dá para confirmar se esses relatos eram sinceros, exagerados ou feitos para impressionar, mas as fotografias eram reais. O carrossel envolto em névoa, a roda gigante enferrujada e os caminhos tomados pelo mato se tornaram imagens marcantes na comunidade japonesa de exploração urbana. Diferente de Nara Dreamland, que chamou atenção internacional, Takakanuma Greenland permaneceu mais conhecido dentro do próprio Japão, especialmente nos círculos de Haikyo, termo usado para lugares abandonados. O parque teve demolição em 2021. Sua fama teve construção quase inteiramente por anos de fotografias feitas por pessoas que, tecnicamente, estavam invadindo uma propriedade. Número 7. A Escola Circular de Bibai, Hokkaido. Entre Sapporo e Asahikawa, no centro de Hokkaido, a cidade de Bibai tem uma reputação bastante comum, exceto por uma construção específica: as ruínas da escola primária Shodo. O detalhe mais famoso era um prédio secundário circular, que atraiu exploradores urbanos por décadas, mesmo sendo propriedade privada. A escola teve fundação em 1906. Nos anos 1950, cresceu bastante para receber filhos de trabalhadores que chegavam com suas famílias por causa da mina de carvão Mitsubishi Bibai, localizada nas proximidades. Quando a mina fechou em 1972, a população caiu rapidamente. A escola fechou em 1974. O motivo oficial era a queda no número de alunos. As histórias não oficiais que surgiram depois falavam do desaparecimento de uma menina durante um intervalo escolar. Essa versão nunca recebeu confirmação e costuma ser tratada como o tipo de lenda que se prende facilmente a prédios abandonados, especialmente quando ficam perto de antigas minas. O prédio circular, em especial, atraiu visitantes que relatavam luzes se movendo lá dentro, sons parecidos com risadas ou choros de crianças, e, em algumas versões, figuras escuras vistas pelas janelas. A estrutura já estava se deteriorando, e entrar ali era perigoso antes mesmo de qualquer proibição legal. Nos últimos anos, grande parte da construção desabou. O lugar ficou menos acessível, mas a reputação permaneceu. Número 8. Oirambuchi, província de Yamanashi. Na província de Yamanashi, ao longo da rodovia 411, perto do rio Tama, existe uma área de penhascos íngremes sobre uma garganta chamada Oirambuchi. O nome pode ser traduzido aproximadamente como Ravina das Cortesãs.
e esse nome não surgiu por acaso. Durante o período dos Estados Guerreiros, entre o século XV e o fim do século XVI, conta-se que havia uma mina de ouro funcionando naquela região. Quando forças inimigas ameaçaram descobrir sua localização, os responsáveis pela mina teriam decidido que cerca de 55 oirã, cortesãs de alto status, que viviam e trabalhavam ali, não poderiam revelar o que sabiam. Segundo a tradição local, elas acabaram levadas até os penhascos e mortas na ravina. Hoje, há um monumento e uma placa no local. A tradição local diz que a placa é amaldiçoada e que ler seu conteúdo inteiro pode trazer azar, especialmente para visitantes homens, pois os espíritos das mulheres mortas ali seriam hostis a eles. Independentemente das histórias sobrenaturais, existe um perigo muito concreto. A borda da ravina é arriscada, o terreno pode ser instável e os penhascos são altos e íngremes. Esses riscos práticos continuam existindo, com ou sem lenda. A área é acessível e não é ilegal visitá-la. Alguns guias a recomendam durante o outono, porque a paisagem realmente fica bonita com as cores da estação. Mas a beleza do cenário contrasta fortemente com a história associada ao lugar. Número 9. O Poço de Okiko, Castelo de Himeji, província de Hyogo. O Castelo de Himeji é o castelo feudal preservado mais famoso do Japão. É patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, tesouro nacional e cenário de produções importantes, incluindo o filme Han, de Akira Kurosawa. Mas dentro de seus terrenos, existe também o Poço de Okiko, provavelmente o poço assombrado mais famoso do Japão, e uma das histórias mais conhecidas desta lista. A lenda de Okiko tem várias versões. A mais famosa vem da peça de Bunraku Bancho Sarayashiki, escrita em 1741. Nela, Okiko era uma serva responsável por um conjunto de 10 pratos valiosos de porcelana, pertencentes a seu senhor samurai. Um dos pratos teria sido escondido ou destruído por um homem que queria forçá-la a aceitar seus desejos. Quando Okiko recusou, ele a acusou de perder a peça. Sem conseguir provar sua inocência, ela acabou morta e seu corpo acabou lançado no poço dentro dos terrenos do castelo. Segundo a lenda, o espírito de Okiko surgia à noite e podia ser ouvido contando os pratos. 1, 2, 3, até 9. Então vinha um grito, porque o 10º prato sempre estava faltando. O poço ainda existe no castelo de Himeji e pode ser visto por visitantes. É uma estrutura antiga, revestida de pedra, situada em um local historicamente importante por séculos. A peça Bancho Sarayashiki é apresentada no Japão há quase 300 anos, e a história de Okiko é reconhecida como uma das bases da literatura japonesa de fantasmas. Koji Suzuki, autor de Ring, já apontou a lenda de Okiko como uma das inspirações para seus romances. Número 10. Ponte Yagiyama, província de Miyagi. A Ponte Yagiyama, em Sendai, província de Miyagi, teve construção em 1937 e atravessa um vale em uma região mais conhecida por seu zoológico e por pontos turísticos populares. Durante o dia, ela é uma ponte rodoviária comum. Depois do anoitecer, sua reputação muda bastante. Desde sua construção, a ponte é associada a mortes de pessoas em crise. Ao longo das décadas, o governo da província de Miyagi fez várias tentativas de alterar a estrutura e instalar barreiras de prevenção. A ponte também é lembrada por ficar perto da área relacionada ao acidente do voo 58 da All Nippon Airways, em 1971, no qual todas as 162 pessoas a bordo morreram. Um memorial teve construção na região em homenagem às vítimas. A combinação entre o memorial do acidente e o histórico da ponte criou uma atmosfera pesada, reconhecida por moradores e percebida rapidamente por visitantes. Quem passa pela ponte à noite relata sons estranhos e uma sensação geral de desconforto. Pode ser apenas a história documentada do lugar agindo sobre a imaginação das pessoas. Pode ser algo que ninguém consegue explicar completamente. De qualquer forma, o conselho prático continua o mesmo. Não é um lugar recomendado para visitar sozinho depois de escurecer. Número 11. A Curva. Esse. Província de Okinawa. Okinawa recebeu uma das batalhas mais devastadoras da Segunda Guerra Mundial. Entre abril e junho de 1945, a Batalha de Okinawa resultou na morte de aproximadamente 12 mil soldados americanos, cerca de 110 mil militares japoneses e uma estimativa de 100 mil civis okinawanos,
algo próximo de um quarto da população civil da ilha na época. Até hoje, a paisagem de Okinawa carrega marcas profundas desse período. Restos humanos nunca receberam localização total, e memoriais, locais de oração e cerimônias de lembrança continuam fazendo parte da vida da comunidade. A curva ECSS recebeu esse nome por causa do formato da estrada, com 3 curvas parecidas com a letra S. É um trecho de rodovia em Okinawa conhecido por acidentes inexplicados e por relatos locais de experiências paranormais. Vários programas japoneses sobre fenômenos sobrenaturais já gravaram no local. Pessoas dizem sentir náusea, tontura e uma sensação física estranha ao dirigir ou permanecer ali. Não há documentação científica independente que comprove esses efeitos. O que existe, de forma documentada, é a enorme concentração de morte e sofrimento que marcou a história da ilha. A pergunta continua aberta. A curva ECSS é de fato uma estrada assombrada? Ou é um lugar onde a memória histórica de Okinawa torna as pessoas mais sensíveis ao medo e à sugestão? Até hoje, ninguém respondeu isso de forma definitiva. Número 12. Área habitacional de Ikego, Yokosuka, província de Kanagawa. Localizada em uma base naval em Yokosuka, a área habitacional de Ikego tem uma história que remonta à Segunda Guerra Mundial. O local teve uso como instalação onde, segundo relatos históricos, prisioneiros coreanos e chineses acabaram mantidos em condições de trabalho forçado. O número de mortes no local varia conforme a fonte, mas costuma receber descrição como significativo. Depois da guerra, a área passou a ser administrada e transformada em moradia para militares dos Estados Unidos e suas famílias. O que chama a atenção é a reputação estranha que circula entre moradores que passaram por lá. Entre meia-noite e 1 da manhã, especialmente em noites chuvosas, há relatos sobre a aparição de uma figura de samurai para pessoas que caminham sozinhas pela propriedade. O detalhe da chuva e da solidão aparece com frequência nas versões da história, o que torna o relato específico o suficiente para parecer consistente, ou repetido o suficiente para funcionar como lenda urbana bem ensaiada. A área fica em terreno militar restrito. A história do local é real. As histórias sobrenaturais não recebem confirmação universal. E justamente essa mistura é o que torna o lugar tão inquietante. Número 13. Ruínas do Hotel Nakaguzuku, província de Okinawa. O Hotel Nakaguzuku era um projeto ambicioso de resort, construído perto do histórico castelo de Nakaguzuku, em Okinawa, no começo da década de 1970. A construção começou, mas nunca teve conclusão. O local acabou abandonado no meio da obra e permaneceu por décadas como uma carcaça de concreto inacabada, com 5 andares de estrutura aberta olhando para o Oceano Pacífico, ao lado de um dos patrimônios mundiais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em Okinawa. O motivo da paralisação varia conforme a fonte. Algumas versões falam em problemas financeiros, outras mencionam disputas legais envolvendo o terreno. A história local mais conhecida diz que a obra teria perturbado um antigo local sagrado de sepultamento durante a escavação. Depois disso, trabalhadores teriam enfrentado acidentes e doenças, até que o projeto acabou abandonado completamente. Em Okinawa, como já mencionado, a terra carrega uma densidade histórica incomum. Mexer em áreas de sepultamento durante construções não é visto como algo secundário ou simples. Durante anos, o local representou destino popular de exploradores urbanos e curiosos. Mas a entrada é ilegal e a estrutura é perigosa. Há pisos abertos, barras de ferro expostas, concreto se desmanchando e nenhuma iluminação ou proteção. Pessoas já se feriram ali e autoridades locais alertaram repetidamente contra a entrada. O castelo ao lado é espetacular e totalmente acessível de forma legal. As ruínas do hotel, por outro lado, não são seguras nem permitidas. Número 14. Mansão Rimuro, Tóquio, lenda urbana. A Mansão Rimuro é a entrada mais controversa desta lista, porque ao contrário dos outros lugares citados, sua existência como local físico específico nunca recebeu verificação confiável. A lenda diz que, em algum ponto afastado de Tóquio, existiria uma mansão onde uma família realizava um ritual terrível a cada 50 anos para conter uma energia maligna ligada à Terra. O ritual exigiria o sacrifício de um membro da família, geralmente uma jovem. Em uma das vezes, um homem teria se apaixonado pela pessoa escolhida e ajudado sua fuga.
Com o ritual interrompido, a família teria recebido destruição por sua própria tragédia, e a casa teria ficado assombrada desde então. Segundo a história, quem visita a mansão sozinho correria o risco de ser puxado para esse ritual inacabado. A lenda se tornou especialmente conhecida no Ocidente porque a franquia japonesa de terror Fatal Frame, iniciada em 2001, se inspirou diretamente nela. A série fez sucesso internacional e apresentou a história da mansão Rimuro a um público global. Se a mansão existe como um lugar real e se algum evento da lenda ocorreu de fato, permanece incerto. Algumas pessoas dizem saber onde ela fica. Investigações já tentaram encontrá-la e não chegaram a uma conclusão confiável. O que é real é a lenda, sua presença cultural no Japão e os jogos Fatal Frame, que se tornaram obras importantes do terror japonês. Visitar um lugar que talvez nem exista já é uma ideia curiosa. Andar sozinho por áreas afastadas de Tóquio procurando uma mansão de lenda urbana é outro tipo de problema. Número 15. Cemitério Aoyama à noite, Tóquio. O cemitério Aoyama é um dos cemitérios públicos mais antigos e maiores de Tóquio. Ele cobre aproximadamente 26 hectares no distrito de Minami Aoyama, em Minato. Teve estabelecimento em 1872 e contém mais de 126 mil túmulos, incluindo os de várias figuras históricas importantes. Durante a temporada das cerejeiras, é um dos lugares mais bonitos da cidade para contemplar as flores. As ruas arborizadas atraem famílias, casais e visitantes que passam pelo cemitério sem qualquer clima de medo. Mas à noite, a sensação muda. As ruas ao redor do cemitério Aoyama têm uma reputação antiga entre taxistas de Tóquio. A história mais repetida diz que motoristas que pegam passageiros perto do cemitério tarde da noite às vezes recebem um destino específico, seguem o trajeto e, ao chegar, percebem que a pessoa no banco de trás desapareceu. Em algumas versões, o assento fica molhado. Quantos casos existem de verdade e quantos receberam investigação com rigor é outra questão, mas a fama faz parte do folclore urbano de Tóquio há bastante tempo. O fato é que cemitérios à noite, em qualquer cidade, carregam uma atmosfera própria, independentemente de crença em fantasmas. O Aoyama, com mais de 126 mil sepulturas e mais de um século de história acumulada, é um lugar em que caminhar sozinho depois da meia-noite não parece uma decisão inteligente, mesmo sem considerar o sobrenatural. Se você já visitou algum desses locais ou conhece outro lugar no Japão que deveria estar nesta lista, conte nos comentários. E se esse é o tipo de história que você quer ver mais vezes, inscreva-se no canal. Nós continuaremos encontrando esses lugares.